O vídeo de hoje é especial. Um dos meus decks preferidos do Duel Links recentemente saiu da banlist, me obrigando a testá-lo. Cara, o deck tá bom. E obviamente, estamos falando de Thunder Dragon, vamos pra decklist. Bom, o deck de Thunder Dragon já é um deck bastante conhecido aí no Duel Links, né? Já é um deck que tem bastante tempo, é bem antigo. Então vou tentar dar uma resumida pra vocês. Todos os seus Thunder Dragons, exceto o Du, têm efeitos de se descartar na mão pra ativar algum efeito, e outro efeito que ativa quando ele é enviado do campo para o cemitério ou quando ele é banido. Vamos começar falando do Dark, que é o Thunder Dragon, que saiu da banlist recentemente. Ele tem o seguinte efeito. Efeito rápido, você pode descartar o Dark e adicionar outro Dark do seu deck à sua mão. E o efeito dele de quando ele é banido e enviado do campo para o cemitério é você adicionar um card Dragão do Trovão do seu deck à sua mão, exceto o próprio Dark. E você só pode ativar um desses efeitos por turno. Se você ativa um, você não ativa o outro. O outro Thunder Dragon bastante importante é o Rugido. O Rugido tem o efeito de se descartar para adicionar à sua mão um de seus cards de Dragão do Trovão que estiverem banidos ou no seu cemitério. E quando ele é banido ou enviado do campo para o cemitério, você pode invocar por invocação especial o monstro do Dragão do Trovão do seu deck em posição de defesa, mas você devolve ele para a mão na sua fase final. O último desses com dois efeitos é o Águia. O Águia você pode descartar ele para invocar por invocação especial um de seus monstros do Dragão do Trovão que estiverem banidos ou no cemitério. E se ele é banido ou enviado do campo para o cemitério, você pode embaralhar no deck qualquer número de cards da sua mão e depois comprar o mesmo número de cards. Então ele dá uma resetada ali na sua mão. E por último, mas não menos importante, temos o do Dragão do Trovão, que ele é um pouquinho diferente dos outros. Primeiro é que ele não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Ele primeiro deve ser invocado por invocação especial da sua mão ao banir um monstro de luz e um monstro de trevas do seu cemitério. Uma vez por turno, se o efeito de monstro for ativado na sua mão, ele ganha 3 de ataque até o final do turno. Quando esse card destruir um monstro do oponente em batalha, você pode banir um card do seu cemitério e adicionar um monstro trovão do seu deck à sua mão. E além disso, uma vez por turno também, durante a fase final do seu oponente, você pode escolher um de seus cards banidos e colocar ele no topo do seu deck ou no fundo do deck. E basicamente são esses os Thunder Dragons, e você gira o seu deck envolvendo eles, porque eles que fazem vantagem, eles que fazem volume de jogo, enfim. O deck é em volta deles. E uma das principais cartas que conseguem combar com essa mecânica dos Thunder Dragons é o Lupino Distante. O Lupino Distante tem o seguinte efeito: quando ele é invocado por invocação normal, você pode banir um monstro da sua mão e depois você bane um monstro do seu deck com o mesmo tipo que o desse monstro. Ou seja, você dá a normal summon dele, bane o Thunder Dragon da sua mão e depois bane o Thunder Dragon do seu deck, fazendo assim você ativar dois efeitos, porque os Thunder Dragon ativam efeitos quando são banidos. Além disso, se o Lupino for destruído por batalha ou por efeito de carta do oponente, você pode escolher um de seus monstros banidos e adicionar ele à sua mão. Outro monstro que comba com essa mecânica, mas que não necessariamente é um Thunder Dragon, mas é como se fosse, é o Dragão do Caos Levianeiro. E ele é tipo o boss desse deck. Ele tem o mesmo efeito do Du de não poder ser invocado por invocação normal ou baixado. Ele primeiro deve ser invocado por invocação especial da sua mão, ao banir 3 monstros de luz e ou de trevas do seu cemitério. Quando ele é invocado, você pode ativar 3 efeitos. Se você banir só monstros de luz, você invoca por invocação especial um monstro do seu cemitério em posição de defesa. Se você baniu só trevas, você embaralha um card aleatório da mão do seu oponente no deck. E se você baniu luz e trevas, que é o que você vai fazer na maioria das vezes, você destrói 2 cartas no campo sem dar alvo. E se você ativa o efeito do Levianeiro, ele não pode atacar naquele turno. Pra fechar a decklist, eu uso 2 sarcófagos dourados, que você ativa e bane uma carta do seu deck, fazendo você conseguir ativar os efeitos dos seus Thunder Dragons, tá? E durante sua segunda fase de apoio, depois de ativação, você pode adicionar esse card banido, só que você quase nunca vai fazer isso, porque os duelos não duram tanto assim, tá? E por último, mas não menos importante, eu também uso uma cópia da Fascinação das Trevas, que você compra 2 cartas e depois bane um monstro de trevas da sua mão. Temos o Rugido e o Dark, que geram efeitos quando são banidos, então a Fascinação é essencial nesse deck. Eu acho que de main deck tá bom, vamos chegar no extra deck, que é onde você quer chegar. E o principal monstro do seu extra deck, definitivamente, é a Beatriz. A Beatriz é um rank 6, você faz ela utilizando 2 monstros de nível 6, normalmente 2 Rugidos, ou um Rugido e um Hawk, e ela tem o seguinte efeito: uma vez por turno, efeito rápido, você pode associar uma matéria desse card e enviar um card do seu deck para o cemitério. Simples e prático, enviar uma carta do seu deck para o cemitério. Além disso, se esse card em sua posse for destruído por um card do oponente e enviado para o cemitério, seja por batalha ou prefeito, você pode invocar por invocação especial um monstro Abismo Ardente do seu deck nacional, ignorando suas condições de invocação. Nesse caso, se ela for destruída por batalha ou por efeito, a gente invoca o Virgil. O Virgil basicamente tem o seguinte efeito, de que quando ele é destruído por batalha ou por efeito, você compra uma carta. É mais um corpo no campo para estar segurando o jogo e comprando uma carta no processo. Mas vamos lá. Chegamos na Beatriz. Como eu falei, a gente faz ela utilizando 2 monstros de vocês, que nesse deck é bem fácil. Você pode dar normal summon de um Lupino, banindo um Roar e um Dark da mão. O Roar vai invocar um Hawk e um Roar. O Dark vai adicionar o Hawk, aí você ativa o efeito do Hawk, descartando, e invoca o Roar que você baniu. Aí você vai ter um nível 6, junta os 2 e faz a Beatriz. Você também pode ativar o Sarcófago, banindo um Roar do seu cemitério. O Roar vai ativar efeito, invocando um Dark. Aí você tributa esse Dark para invocar ou um Hawk ou um Roar. O Dark vai ativar efeito porque ele foi enviado do campo para o cemitério e vai adicionar um Hawk. Aí você ativa o efeito do Hawk e invoca o Roar que você baniu pelo efeito do Sarcófago. 2 nível 6 no campo. Faz a Beatriz. Essa mesma jogadinha vale para a Fascinação das Trevas também, tá? Enfim, você tem diversas maneiras aqui de invocar a sua Beatriz. E beleza, chegou nela, que monstros você quer dar foolish com ela e se aproveitar desse efeito? Temos 2 aqui, tá?
O primeiro é o Wyvern do Eclipse. O Wyvern do Eclipse é um monstro dragão que tem o seguinte efeito. Se esse card for enviado para o cemitério, você bane um monstro de luz ou de trevas do tipo dragão de nível 7 ou mais do seu deck. Esse monstro, no caso, é o dragão do caos levianeiro. Se esse card for banido do seu cemitério, você pode adicionar à sua mão um monstro banido pelo efeito desse card. A jogadinha é simples, tá? Enviar o Wyvern do Eclipse pelo efeito da Beatriz e banir o Wyvern do Eclipse para invocar um duo ou um levianeiro. E aí o Wyvern vai ter o efeito e adicionar o levianeiro que você baniu. É basicamente uma forma de você buscar o seu levianeiro, já que o duo é buscável pelo arquétipo, pelo efeito do Dark. Mas você não necessariamente precisa banir o Wyvern. Por exemplo, se o seu Lupino for destruído por batalha do prefeito, você pode ativar o efeito dele e adicionar para a mão o dragão do caos levianeiro que você baniu pelo efeito do Wyvern. Aí você adiciona o seu levianeiro assim também. E a outra opção é enviar o Zéfiro. E aí entra a jogadinha dessa decklist especificamente, que é o combo envolvendo o Lupino e o Hor ou Dark, tá? Você faz o seu combo normal no assumo do Lupino, bane um dos dois, vai banir o outro do deck. No final dessa jogadinha você vai ter 2 nível 6 no seu campo e o Lupino. Com os 2 nível 6 você vai fazer a Beatriz, vai ativar o efeito da Beatriz e vai enviar o Zéfiro pro cemitério. E aí chegamos na skill Auge do Desempenho. Sim, exatamente, porque Auge do Desempenho. Porque é uma magia virada pra cima que você controla e eu escolhi o Auge do Desempenho porque ela dá buff de ataque pros seus monstros trovão, tá? Só por isso. E o que essa skill diz? Comece o duelo com a magia de campo montanha ativada. Simples e prático. Você vai ter o Zéfiro no cemitério, porque você enviou pra lá pelo efeito da Beatriz. E o que o Zéfiro diz, tá? Se esse card estiver no seu cemitério, você pode devolver um card com a face pra cima que você controla para a mão, e invocar ele por invocação especial, e se isso acontecer você sofre 400 de dano, você só pode usar esse efeito uma vez por duelo. Então volta a montanha pra mão, invoca o Zéfiro, e com o Zéfiro e o Lupino, você faz aqui o famoso Ordem Maligno do Pesadelo, que é uma interaçãozinha ali em turno 1. Ele necessita de 2 monstros de trevas, o Lupino e o Zéfiro são trevas. Toda vez que o oponente fez uma invocação especial, você detacha a matéria dele e vira pra baixo o monstro que o oponente invocou. É uma interaçãozinha válida, e aí você passa com a Beatriz, que não necessariamente é interação, mas flutua e traz o Virgil, que compra uma carta quando ele é destruído. E o Pesadelo ali no campo, eu acho que é um turno 1 justo. Aí no turno do seu oponente, você ativa o efeito da Beatriz de novo e envia o Wyvern. Você tem essas duas opções aqui pra estar enviando pro cemitério pelo efeito da Beatriz. Mas o que acontece se você abrir com um deles na mão, tá? E aí que entra o seu pacotezinho de links aqui, tá? Que é uma Fênix, um Cérbero e um Unicórnio. Todos eles, quando são invocados, você descarta uma carta para ativar um efeito. A Fênix destrói a magia de armadilha do oponente, o Cérbero destrói um monstro invocado por invocação especial em a zona de monstro principal do oponente, e o Unicórnio, que é o Link 3, escolhe uma carta no campo e embaralha no deck. E eles têm um efeito adicional aqui de comprar uma carta caso eles estejam colinkados com outro monstro, tá? Enfim, o extra deck aqui se completa com Ptolomeu, outro rank 6 que tem o efeito de desassociar uma matéria e escolher um monstro no campo ou no cemitério e voltar pra mão. Isso é bom tanto pra tirar monstros do cemitério do oponente, sei lá, um Chitano no cemitério do oponente, uma Pura, quanto pra tirar monstros do campo do oponente, mas também é útil pra você reciclar um de seus monstros que estiver no seu cemitério, você ativa o efeito dele e volta o monstro que esteja no seu cemitério pra mão. Você pode reciclar, por exemplo, o Levianeiro, que esteja perdido no seu cemitério, tá? E por último, mas não menos importante, um Dinguiço, que é uma excelente carta, você faz aqui utilizando os seus níveis 8, né? Que é o Levianeiro e o Du. Já o main deck se completa com 2 cartinhas aqui que eu esqueci de falar, que é o Amo Caveira, que é uma hand trap, tá? Quando o efeito de card for ativado no cemitério do seu oponente, efeito rápido, você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério e nega o efeito. Isso é bom contra Tene, você pode negar ali, sei lá, um Vishuda, uma Ashura, qualquer Tene ali no cemitério do oponente. E também é bom contra BLS, porque você pode negar a magia que ativa no cemitério, né? Porque não necessariamente tem que ser monstro, é qualquer efeito que ativa no cemitério. Você descarta uma caveira e nega. Você pode negar a magia do BLS que começa com a magia no cemitério pra estar invocando o ritual, né? Então é um arquétipo bastante interessante nesse meta, já que Tene e BLS são 2 dos decks mais presentes na ranqueada. Mas ele também é nível 4 e Dark, ou seja, caso você não abra com Lupino e consiga fazer a Beatriz, você ainda pode ativar o efeito da Beatriz, enviando o Zéfiro. Zéfiro volta a montanha pra mão e se invoca, e você dá normal sumo do Amo Caveira e faz o seu pesadelo. Bom, essa é a decklist, eu acho que a explicação ficou muito longa, mas é que eu gosto bastante desse deck, quis explicar direitinho cada jogadinha. Então é isso, bora pra alguns replays agora. Bom, primeiro replayzinho aqui contra um Bantikiff, eu comecei, e se eu não me engano aqui eu faço o turno ideal, tá? Ajuda do desempenho, excelente skill, e vamos lá. Normal sumo do Lupino, vou banir o Dark da minha mão e banir o Hor do deck, tá? Efeito do Dark, efeito do Hor, coisa linda, né? O Hor vai me invocar outro Hor, e o Dark vai me adicionar o Hawk, que é o de luz, tá? Eu descarto o Hawk, invoco o Hor, que eu bani. Com os dois eu faço a Beatriz. E agora efeito da Beatriz, detachando o material para dar Foolish do meu Zéfiro. O Zéfiro efeito, volta a montanha para minha mão. E se invoca, e com os dois aqui eu faço o Ordem Maligno Pesadelo. E a montanha na mão não é inútil, tá? Porque ela pode servir de descarte para os seus links, que ativam o efeito descartando carta da sua mão. Então ela ainda é material de custo. O deck todo tem uma sinergia muito foda, tá? Então, vamos lá. Turno 1 aqui. Mas acabou que o cara abriu com Livro da Lua. Ele deu na minha Beatriz, eu dei resposta pra enviar o Wyvern pro cemitério, tá? Ele abriu com 2 Livros da Lua, o que bucou meus 2 monstros aqui, tá?
Aí eu perdi a interação aqui do Nightmare. Envia o Wyvern de efeito vai banir o Levianeiro. Show, ele dá normal summon de um reciclador de restolhos, envia a harpa pro cemitério, bane a harpa, invoca Nightmare, usa os dois aqui pra fazer a Galatea. Agora vai dar efeito da Galatea voltar a harpa pro deck pra setar retorno. Vai ativar retorno, descartando o Skeleton, efeito da Nightmare no cemitério, vai dar Foolish da varinha vai ativar efeito, porque foi enviado pro cemitério, vai invocar outra varinha da mão. E aí com essa Galatea, ele faz um Dinguiço, enviando a minha Beatriz pro cemitério. E agora efeito da varinha, se bane pra estar invocando a Pesadelo. E ele passou assim, tá? Eu acho que ele dava pra me dar o TK. Não sei, talvez envolvendo o Longuiço aqui. Eu acho que dava pra dar o TK e ele vacilou aqui e não conseguiu. Mas beleza, não temos culpa que nosso oponente é ruim, ele bateu aqui com o Dinguiço. Meu turno, bano aqui o Hor e o Wyvern pra estar invocando o Du. O Wyvern vai estar ativando efeito, o Hor vai estar ativando efeito, que deck lindo, tá? O Hor invoca o Dark e o Wyvern vai me voltar o Levianeiro que eu bani, tá? Pelo efeito do próprio Wyvern. Agora eu dou normal summon do Lupino, sem ativar efeito, porque eu uso os 3 aqui pra fazer o Unicórnio. O Unicórnio volta a carta pro deck e eu consigo lidar aqui com o Levianeiro. Eu consigo lidar aqui com o Dinguiço. O Unicórnio esse que vai descartar a montanha, que eu voltei pra mão pelo efeito do Zéfiro. E agora o Dark vai ativar efeito, porque ele foi do campo pro cemitério, tá? Dark vai adicionar pra mão o Hawk. Agora eu bano um Luz e 2 Trevas, invoca o Levianeiro efeito, como bani Luz e Trevas, destruo 2 cartas no campo, Hawk se descarta, e invocar o Hor, e eu bati aqui com o Unicórnio e o Hor, e finalizava o jogo, tá? Mano, que deck lindo, que deck bom de se jogar, tá? É muito divertido jogar com esse deck. Duelozinho aqui contra Trixia, tá? Comecei de novo, e aqui, se eu não me engano, eu não abro de full combo, tá? Aqui eu não abro de Lupino e coisa, mas aqui eu combo com Sarcófago, porque Sarcófago efeito, bano o Rugido efeito, traz o Dark, Tributo Summon, invocando o Hor da minha mão, Dark efeito, adiciono o Hawk, Hawk efeito, descarto para invocar o Hor banido. Com os 2 aqui eu faço a Beatriz. E aqui, como não dava para fazer o rank 4, tá? Eu enviei logo o Wyvern efeito já vai banir o Levianeiro. E eu nem quis invocar o Du aqui, passei assim mesmo. Ele dá normal suma aqui da Candina vai adicionar essa a nível 5, tá? Agora ele dá Festival Trap Estrela, invoca a ficha. Com as 2 fichas vai fazer a Link vermelho aqui, tá? Vai ativar skill, vai ganhar 2 impostos de vida e vai comprar 2 cartas. Eu também vou comprar uma no processo. Gosto. E ele dava esse buraco negro. E aqui, obviamente, eu dou em resposta feita a Beatriz, pra não perder a viagem, né? Envio o Zéfiro pro cemitério. Beatriz efeito. Recicla, invoca o Virgil. E o Virgil efeito, eu compro uma carta. Que deck lindo. Comprei 2 cartas no turno do cara. Compro a minha draw phase agora. E aqui, eu já dou direto o efeito do Levianeiro pra tá lidando com as 2 setadas do oponente. E aqui é insano, tá? Por isso que o Levianeiro é muito forte no Thunder Dragon. Porque além de você dar o efeito do Levianeiro para destruir 2 cartas do oponente, é isso que acontece. Você gera muita vantagem pelos monstros que o Levianeiro bane no Thunder Dragon, tá? Vai ativar o efeito do Rugido, vai ativar o efeito do Dark, vai ativar o efeito do Wyvern. Então é muita vantagem, tá? Mesmo ele dando ponto de aviso aqui, negando o efeito do Levianeiro destruir 2 cartas, eu vou adicionar outro Levianeiro pra mão, vou adicionar um Thunder Dragon pro deck e vou invocar um Thunder Dragon do meu deck, tá? Mas aí lembra do Zéfiro que eu enviei lá pelo efeito da Beatriz? Eu volto o Levianeiro pra mão, invoco ele e com os 2 aqui eu faço a Fênix pra lidar com o back row do cara. Descartando aqui o Lupino e ele dá prisão do Dragão de Gelo, invocando meu Rugido, mas aí não tem como banir nada, né? Agora eu vou banir um Luz, um Trevas e um Trevas pra estar invocando o Levianeiro. Bano de novo aqui pra estar invocando o Du. Com os 2 aqui eu faço o Unicórnio ativa efeito descartando o Rugido, voltando o link dele pro deck adicional no caso. E agora eu vou banir aqui de novo, invocar outro Levianeiro, com os 2 nível 8 aqui. Eu faço Dinguiço lida com o Rugido dele, que era meu. E agora eu dou o efeito do Hawk, que eu nem ativei ainda. Descarto ele, invoco o Rugido, e aqui eu dou mais de 6 mil de dano no cara, tá? Insano. Essa play aqui foi insana, esse ATK aqui foi lindo demais, porque eu lidei com 2 setadas dele, tirei o Link que tem proteção de efeito pela magia no cemitério, tirei o bicho que ele invocou pela barreira de gelo, e ainda dei 6 mil de dano. Você vê como esse deck é insano, cara. Vamos lá, mais um replay, dessa vez contra um Black Luster. Comecei de novo, Black Luster com mais cartas, tá com 28 cartas, interessante. Vamos lá, aqui eu abri complicado, tá? Porque aqui eu tive que dar sorte na fascinação. Acabou que eu não comprei nenhum Dark, nenhum Hor. Mas pelo menos eu comprei o Lupino e tem esse Hawk. Eu tive que banir o Levianeiro pelo efeito da fascinação, que eu queria guardar esse Amo Caveira, tá? Pra o efeito da spell no cemitério dele. Aí eu dou normal summon tendo que banir o Hawk da mão, e isso não é tão interessante assim, tá? O Dark vai ativar efeito e eu busco o Hawk. Também não foi a melhor jogada, que eu não sei porque eu fiz isso. Que a melhor jogada seria buscar o Hor se descartando pra adicionar o Hawk que eu bani, e aí sim o Hawk invocando o Hor, porque o Hor flutua. E é melhor ter um Hor no campo, um Rugido, do que o Dark, tá?
Mas aqui eu acabo invocando o Dark mesmo, sem problema, passo o campo assim. Não é o ideal, mas pelo menos eu tenho esse Amo Caveira aqui pra negar a spell dele, tá? Show, e na volta eu tenho o Levianeiro. E aqui ele não consegue fazer nada, ele só acerta 3. Meu turno, uso os dois aqui pra fazer uma Fênix, pra já forçar uma acertada dele, descartando o Rugido. E o Dark vai ativar efeito que foi do campo pro cemitério, né? Ele dá um ponto de aviso, negando a Fênix. Eu não posso usar a Fênix pra nada, então é péssimo isso, porque a Fênix já tá na minha zona de link, então eu não consigo utilizar ela, não consigo invocar mais links, né? Mas aqui, beleza, eu invoco o Levianeiro, banindo Luz e Trevas, pra destruir as outras duas acertadas dele, banindo o Rugido no processo, que vai invocar o bicho do deck. Tomei outro ponto de aviso, sem problema, invoco o Rugido. Agora eu dou o efeito do Rock, descartando pra invocar esse Rugido. Invocando a Beatriz, Beatriz efeito, dou Foolish do Zéfiro, Zéfiro efeito, volta o Levianeiro pra mão, eu invocar o Zéfiro. Com o Zéfiro e a Beatriz eu já teria dano suficiente, mas se eu não me engano ainda consegui invocar o Levianeiro de novo, tá? Então, é isso. Esse deck lida muito bem contra interações do oponente, tá? Ele tem muito volume de jogo. Vamos lá, dessa vez um turno 2 contra o Mago Negro, tá? Mago Negro de Arcana com carta na manga. Moveu boa, tá? Abri com o Wyvern, mas faz parte. Pro turno 2 é até interessante, porque eu consigo descartar ele pelo efeito dos Nightmare, né? Eu já dou o efeito aqui do Dark, descartando o Dark pra adicionar outro Dark. Pra já dar uma milada no deck, né? Círculo Mágico. Vai estar fazendo as jogadinhas ali do Mago Negro, setou uma. Sem problema. Normal Summon do Lupino. Banindo o Dark da mão e o Horror do deck. Dark efeito. Rugido efeito. Rugido invoca um Rugido. E o Dark vai me adicionar o Duo, tá? Com esses dois aqui, eu faço a Fênix pra forçar a acertada dele, né? Descartando o Wyvern. E ele dá uma prisão de gelo invocando o meu Rugido. Ok. O Wyvern efeito vai me banir o Levianeiro. E agora adicionei o Duo justamente pra isso. Pra banir o Wyvern que eu descartei. E outro Dark. O Wyvern vai ativar efeito, vai adicionar o Levianeiro pra mão. E aqui eu passo assim, tá? Bato nos dois aqui, sem problema. Efeito do Horror, bano o efeito do Du, na verdade. Bano o Rugido do Cemitério pra adicionar um Hawk. Show. Turno do cara. Ele dá normal summon de outro bastão. Adiciona dessa vez na navegação. Seta a navegação e no meu turno eu volto uma carta. E no meu turno eu volto o Rugido pro deck, pro fundo do deck, né? Pra reciclar meus bichos. Enfim. Uso os dois aqui pra fazer o unicórnio. Descartando o sarcófago mesmo, pra forçar já a navegação dele, tá? E o banimento do círculo. Invocar dois monstros aqui, vai banir o meu unicórnio. E vai ativar o efeito aqui da ilusão, da aprendiz, né? Pra adicionar o Mago Negro. Sem problema. Porque agora eu dou efeito do Hawk, invocando o Rugido. Vou banir os 3 cartas aqui pra invocar o Levianeiro. O Levianeiro vai destruir 3 cartas. 2 cartas no caso, e o Dark vai me adicionar outro Hawk. Destruo aqui os dois aqui. Tributo o Levianeiro para invocar o Hawk. Com os dois aqui eu faço o Ptolomeu. Ptolomeu que vai tirar a matéria para voltar a aprendiz dele para mão. E agora eu dou efeito do Rugido, voltando o Du para minha mão. Banindo 2 e invocar o Du. E teria o TK aqui pra... O TK não, né? Porque eu já tinha dado dano. Mas eu teria dano suficiente para finalizar o jogo. E é isso, cara. O deck tem muita play, tem muita jogada. É muito legal jogar com esse deck. Thunder Dragon é muito bom, cara. Como não gostar desse deck? E o último replay, novamente contra um Black Luster, tá? Que tava com 5 vitórias seguidas e novamente indo em segundo, tá? Você vê que o deck consegue jogar bem indo primeiro e também consegue jogar bem indo segundo, tá? Eu diria que até indo segundo é melhor, que o turno 1 do deck não é tão poderoso assim. Enfim. Aqui ele invoca o nível 8 aqui, já ativa a skill. E seta 3 cartas, é isso que o Black Luster quer fazer. Normal Summon do Lupino, banindo o Dark da mão, Rugido do deck. 2 ativa efeito. Rugido vai invocar um Dark, se eu não me engano. Não, invocou o Hawk. E o Dark vai mencionar o Hawk. Com os dois aqui eu faço a Fênix, descartando a Fascinação das Trevas, tá? Pra tirar a acertada dele. Eu dei alvo aqui no Ciclone Cósmico, ele acabou que foi obrigado a ativar pra banir minha montanha. É um recurso ali, não é todo mal esse Ciclone Cósmico. Agora o defeito do Hawk, pra tá invocando o Hor, da minha zona de banimento. Ele dá repressão nesse Hor, no caso ele dá repressão na Fênix. Mas aqui eu dou o Levianeiro, destruindo as duas setadas dele. Aí a repressão, como foi destruída, a Fênix volta pra minha mão. Usando o Levianeiro e a Fênix, o Levianeiro que não podia atacar, eu faço o Unicórnio. O Unicórnio que lida com esse bicho dele. E aqui eu tenho dano suficiente pra estar finalizando outro TK com o oponente acertando algumas cartas, tá? E é isso. Esse é o Thunder Dragon e como eu tô feliz que esse deck voltou. E vamos lá. Eu sei que o Thunder Dragon é um deck muito divertido, é um deck bom, definitivamente é um deck bom. Só que, será que é bom o suficiente pra figurar no meta? E aí que tá. Eu acho que não, mano. Eu acho que hoje em dia o Duel Links tá bom ao ponto de um Thunder Dragon
dessa forma aqui, que seria definitivamente meta na época que ele era meta, né? Não ser meta. Tá, talvez um Rogue se dá até pra considerar, que é um deckzinho realmente bom. Mas falta algo, tá ligado? Mano, esse deck, quando ele brica, não é que ele brica, você não joga. Eu sei que ele tem muitas cartas que fazem você jogar o Lupino e um Thunder Dragon que faz você jogar, o Sarcófago, a Fascinação Banida Thunder Dragon, todas essas cartas fazem você jogar, só que esse deck mesmo assim, brica. Ele tem 2 Garnets, pelo menos essa versão, tá? Que é o Zéfiro e o Ivern do Eclipse, numa versão com 21 cartas. Ou seja, mano, em vários duelos você vai abrir ou com Zéfiro, ou com Ivern, ou com os dois. Então é chato quando isso acontece. Embora o turno 1, utilizando o Pesadelo e a Beatriz, seja um turno interessante, ele ainda é um turno 1 frágil. Porque, por exemplo, contra o próprio BLS, ele pode dar normal summon de um Endymion, lidar com seu Pesadelo, tá? E acabou pra tu, tá? Porque o BLS, turno 2, é muito forte contra esse deck. Porque ele invoca lá o bicho que você não pode tiver feito na Battle Phase, e fudeu pra tu, tá? Porque sua Beatriz não vai flutuar. Enfim, esse deck tem alguns problemas, tá? Só que eu não sei o que pode vir, mano, pra melhorar esse deck. Você pode falar das fusões, só que as fusões eu acho que é forte demais pro Duel Links atual, então dificilmente viria. Não tem rank 6 muito interessante no TCG pra vir. A Beatriz eu acho que é a melhor rank 6 do Yu-Gi-Oh! Em si. Ptolomeu também é um bom rank 6. O rank 5 talvez que esse deck consegue fazer. Links, cartas pra melhorar o main deck, talvez cartas da mecânica de caos. Enfim, eu acho que o Thunder Dragon vai ser isso aqui por um bom tempo. Isso aqui já é bom, mano. Não tenho nada a reclamar desse deck, porque é um deck realmente muito bom. Peguei lendário 3, se eu não me engano, com ele. Não sei se vou tentar o COG, mas é um deck que tem um lugarzinho no meu coração, um dos meus decks preferidos do Duel Links, e eu fico feliz que ele esteja jogando bem. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Se quiser me ajudar mesmo, é só clicar aqui no Seja Membro, você vira membro do canal. É que você me ajuda demais, é que você é parceiro mesmo e me incentiva a continuar gravando vídeos. Bom, é isso. Fui, falou e até mais. Falou!